Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 19 de março, celebra a Igreja a vida desse grande. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia 19 de março os santos. Em Spoleto, na Úmbria, região da Itália, São João, abade de Parrano, que orientou como pai um grande número de servos de Deus. Morte no século VI. Em Pavia, na Lombardia, também região da Itália, o beato Isnardo de Ciampo, presbítero da Ordem dos Pregadores, que fundou nesta cidade um convento da sua ordem. Morte no ano 1244. Em Siena, na Etrúria, hoje na Toscana, também região da Itália, o beato André Gallerani, que visitou e confortou solicitamente os enfermos e os atribulados e congregou vários companheiros na Associação dos Irmãos da Misericórdia, para que, como leigos sem votos, se dedicassem ao serviço dos pobres e dos enfermos. Morte no ano 1251. Em Camerino, no Piceno, hoje nas Marcas, também região da Itália, o beato João Burali de Parma, presbítero da Ordem dos Menores, que o Papa Inocêncio IV enviou como delegado aos gregos, para procurar restabelecer a sua comunhão com os latinos. Morte no ano 1289. Em Pavia, na Lombardia, igualmente região da Itália, a beata Sibilina Biscossi, virgem, que, ficando cega aos 12 anos, passou 65 anos reclusa numa cela contígua à Igreja da Ordem dos Pregadores, iluminando com a sua luz interior muitas pessoas que a ela acorriam. Morte no ano 1367. Em Vicenza, no Vêneto, também região da Itália, o beato Marcos de Marcho de Montegallo, presbítero da Ordem dos Menores, que, para socorrer a indigência dos pobres, criou a obra denominada Monte de Piedade. Morte no ano 1496. Em Monistrol de Montserrat, na localidade da província de Barcelona, na Espanha, o beato Félix José Trilla Lastra, religioso da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs e mártir, que, durante a perseguição contra a Igreja, foi morto em ódio à religião. Morte no ano 1936. Perto de Munique,
cidade da Baviera, na Alemanha, o beato Narciso Turchan, presbítero da Ordem dos Frades Menores e mártir, que, da Polônia, submetida a um nefasto regime, foi deportado por causa da sua fé para o campo de concentração de Dachau, onde morreu vitimado pelas torturas. Morte no ano 1942. Em Mauthausen, na Áustria, o beato Marcelo Calo, mártir, que, vindo ainda jovem de Rennes, cidade da França, durante a guerra confortava com o estímulo fervoroso da fé os seus companheiros de cativeiro, exaustos por tão duros trabalhos forçados, e por isso foi morto num campo de extermínio. Morte no ano 1945. Quem poderá calcular poder intercessor de São José junto a seu divino Filho? Tendo-lhe sido Jesus submisso durante a vida terrena, certamente não deixará de atender a todos os pedidos feitos por ele na eternidade. Ao longo da história da Igreja, encontramos certos personagens cuja grandeza ultrapassa qualquer lenda. Parecem de fato ser eles objeto de uma especial predileção de Deus que adorna suas almas com o brilho das virtudes mais elevadas e de raríssimos dons. Entretanto, a todos esses supera um santo muito conhecido, mas ao qual com frequência não se presta a devida atenção, em São José, pai virginal do menino Jesus. Na mente de Deus, desde toda a eternidade. Quando, antes do início dos tempos, Deus Pai determinou num mesmo decreto a origem de Maria e a encarnação da divina sabedoria, quis que a chegada de seu Filho ao mundo fosse revestida da suprema pulcritude que convém a Deus. Contudo, apesar dos aspectos de pobreza e humildade com os quais haveria de se mostrar, ele deveria nascer de uma virgem, com fome. Isaías capítulo 7 versículo 14, sem mancha de pecado, que reuniria em si as alegrias da maternidade e a flor da virgindade. Todavia, era indispensável a presença de alguém capaz de assumir a figura de pai perante o Verbo de Deus encarnado, em quem a Santíssima Trindade, de certo, também pensou no mesmo decreto. Ademais, a ele bem podemos aplicar as palavras da Escritura acerca do rei Davi, de quem seria descendente, o Senhor escolheu para si um homem segundo o seu coração, e Samuel capítulo 13 versículo 14. Este é São José. À altura de ser o esposo de Maria. A fim de termos uma ideia de quem é ele, precisamos considerar que, ao ser escolhido para pai adotivo do menino Jesus, cabia-lhe ser esposo de Nossa Senhora e, para o matrimônio ser harmônico e proporcionado, era necessário que estivesse à altura dela. No entanto, quem é a Nossa Senhora? A mais perfeita de todas as criaturas, a obra-prima do Altíssimo, concebida sem sombra do pecado original. Se somarmos as virtudes de todos os anjos e de toda a humanidade até o fim do mundo, não teremos sequer uma pálida ideia de sua singular perfeição. Assim, deveria possuir uma grandeza de alma ímpar e uma virtude excelso varão escolhido para ser o guardião de aquela que seria a filha do Pai Eterno, a mãe do Verbo encarnado e a esposa do Divino Espírito Santo. E se as relações do Espírito Santo com Nossa Senhora foram sublimes, também o foram as com São José, ainda que de modo diverso, pois ele, pelo seu consentimento à ação divina, permitiu que se realizasse a concepção virginal. O próprio Deus, portanto, deu-lhe o direito de mandar no menino Jesus. Assim devia observar para que a boa ordem das coisas reinasse na Sagrada Família. É difícil calcular o que isso supõe. O certo é que se trata do maior ato de confiança de Deus num homem, 3 afirma Monsenhor João. Hoje como ontem, em Ide a José. Encontramos no Antigo Testamento a história de José, filho do patriarca Jacó, ao qual o faraó mandava os egípcios se dirigirem, nos tempos da fome, dizendo-lhes, Ide a José. De maneira semelhante, diz um piedoso autor do século passado, a divina providência constituiu o santo patriarca como senhor de sua casa e príncipe de todos os seus bens, pondo em suas mãos as chaves dos tesouros celestiais, como o faraó pôs as chaves dos celeiros do Egito nas mãos do antigo José, vice-rei daquele país. 4. Dessa forma, conclui ele, com as mesmas palavras com as quais o mencionado faraó exortava seus vassalos a recorrerem a José em sua extrema penúria, recomenda-nos Deus, nosso Senhor, que nos dirijamos a nosso bendito santo, dizendo-nos a todos, Ide a José, que tem poder para remediar vossos males. 5.
Operar-se-ão as maravilhas da graça. Quem poderá, pois, calcular o poder de São José, como intercessor junto a Maria Santíssima e a seu divino Filho? Ele pode tudo diante do divino Redentor, pois tendo-lhe sido submisso durante sua vida terrena, conforme Lucas capítulo 2, 51, certamente não deixará de atender nenhum de seus pedidos por toda a eternidade. Que a virtude e santidade de São José foram extraordinárias, vemos pela grande missão que Deus lhe confiou. Segundo a doutrina de São Tomás de Aquino, Deus confere as graças e privilégios à medida da dignidade e da elevação do estado, a que destina o indivíduo. Pode imaginar-se dignidade maior que a de São José que, pelos desígnios de Deus, devia ser esposo de Maria Santíssima e pai adotivo de seu divino Filho? Que morte santa terá tido o pai adotivo de Jesus! Que felicidade morrer nos braços do próprio Jesus Cristo, tendo à cabeceira a Mãe de Deus! Mortal algum teve igual ventura. A Igreja com muita razão invoca São José como padroeiro dos moribundos e os cristãos se lhe dirigem com confiança, para alcançar a graça de uma boa morte. Não existem relíquias de São José, tampouco sabe-se algo do lugar onde foi sepultado. Grande deve ser a nossa confiança na intercessão de São José. Santa Teresa, a grande propagandista da devoção a São José, chegou a dizer: "Não me lembro de ter me dirigido a São José, sem que tivesse obtido tudo o que pedirá." A devoção a São José na Igreja Católica é antiquíssima. A Igreja do Oriente celebra-lhe a festa desde o século IX, tendo os carmelitas introduzido tal festa na Igreja Ocidental. Os franciscanos em 1399 já o festejavam. O Papa Xisto IV inseriu-a no breviário e no missal, Gregório XV generalizou-a em toda a Igreja. Clemente XI compôs o ofício com os hinos para o dia 19 de março e colocou as missões da China sob a proteção de São José. Pio IX introduziu, em 1847, a festa do patrocínio de São José e, em 1871 declarou o padroeiro da Igreja Católica. Oremos. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós atendido. Com esta confiança, venho à vossa presença, a vós com fervor me recomendo. Não desprezeis as minhas súplicas, Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de acolhê-las piedosamente. Amém.